Olá, um prazer estar aqui com vocês. Eu sou Arthur Soares Souza Júnior e tenho a honra de ter aqui ao meu lado os doutores Pablo Rides Pinheiro Santana e o doutor Rodrigo Caruso Chatti, que comigo eu tenho o prazer de tê-los como coordenadores do departamento científico na área do tórax. É com muita honra que estamos recebendo uns colegas brasileiros que atuam nos Estados Unidos. Bom dia a todos. A gente recebe hoje o Dr. Bruno Hochegger e o Dr. Alexandre Dias Mansano. Ambos são professores de radiologia na University of Florida, doutores já renomados aqui no Brasil. E nós vamos fazer mais um bate-papo descontraído sobre a prática da radiologia torácica nos Estados Unidos, semelhanças e diferenças em relação ao nosso cenário brasileiro, e contar com a experiência deles. Estão lá há pouco mais de um ano, e o que é que eles podem trazer de contribuição para nós aqui no Brasil e a gente entender também como que funciona a radiologia lá nos Estados Unidos. Bom, primeiramente aí eu gostaria de agradecer aí a presença de vocês também, Bruno e Mansano. E eu queria começar perguntando para vocês, primeiro para o Mansano, que está completando um ano agora na Flórida, e depois saber do Bruno também, que já está com aproximadamente 2 anos lá. Como tem sido essa experiência para vocês, depois de tantos anos vivendo e praticando a radiologia no Brasil? Bom, bom dia, obrigado pelo convite. É sempre uma honra estar participando dos eventos da Sociedade Paulista. Eu acho que é uma coisa bem interessante e bem diferente, É uma experiência fantástica. Quando a gente chega, logicamente, tem todo um choque de cultural, na maneira como eles laudam os exames, Mas é uma coisa que está sendo uma experiência extremamente válida, porque, na verdade, as doenças são praticamente as mesmas, Rodrigo? O dia a dia nosso ali, em termos de laudo, de diagnóstico, é muito o que a gente aprendeu aqui nesses anos todos. A gente leva a nossa experiência para lá e contribui da melhor maneira possível, com os pacientes e com os médicos do hospital universitário, E o que eu acho que é bem interessante para nós brasileiros, é a gente poder ter esse convívio, com outros médicos, radiologistas nos Estados Unidos, renomados, e essa troca de experiência, E uma coisa que me surpreendeu muito nesse primeiro ano que eu estou lá foi exatamente o respeito que eles têm conosco, radiologistas brasileiros. Isso foi uma coisa que realmente me impressionou e que eu não esperava, porque eles têm um respeito muito grande pela nossa formação, pela nossa história, e eles reconhecem que a nossa formação como radiologistas brasileiros é muito boa. Isso foi uma coisa que realmente me surpreendeu lá na Flórida, nesse primeiro ano que eu estou lá. Pode falar, Bruno? Eu acho que eu tenho gostado bastante desse meu primeiro período lá. Acho que é uma experiência, vejo como um somatório. Claro que sempre é difícil mudança, toda mudança que a gente faz na vida nunca é muito fácil, mas a tendência é que a gente tenha sempre algum grau de crescimento, os achados são os mesmos, mas as prevalências se alteram em algum quesito. E eu vejo como uma opção muito válida, assim, onde a gente tem uma interação com a academia bem fortalecida, mais do que na maioria dos centros brasileiros, mesmo os acadêmicos, E uma das coisas que eu vejo também como muita vantagem é vínculo, digamos assim, único, Uma coisa que quase que nunca acontece no Brasil, tu poder chegar de manhã num hospital e sair de tarde todos os dias, vai ser sempre ali. Isso é uma coisa que talvez seja uma das grandes diferenças que eu notei na minha vida diária, não passar mais 40 minutos no carro, trocando de emprego de um lugar indo de um lugar para o outro, é poder chegar de manhã já e estar sempre no mesmo lugar com todo mundo. É mais fácil de conhecer os médicos, é mais fácil de ter uma relação mais próxima.
E, Bruno, a gente tem visto, né, um êxodo de radiologistas brasileiros, né, em direção ao exterior, principalmente, né, aos Estados Unidos. O que tem acontecido no cenário americano que tem levado, e diferente do que acontecia antes, que a gente via jovens, né, no início de carreira indo, isso continua acontecendo, mas a gente está vendo, como na situação de vocês, profissionais já estabelecidos no mercado brasileiro, renomados, conhecidos nacionalmente e internacionalmente, fazendo esse movimento. Então, o que está acontecendo lá, o que é interessante e atrativo para o radiologista brasileiro? A primeira coisa que eu vejo é que os Estados Unidos está com uma redução, uma falta, um shortage de radiologistas tremendos. E isso gerou uma procura mundial por radiologistas virem para os Estados Unidos, abrindo postos que eram mais difíceis de ser abertos quando eles tinham um número suficiente de radiologistas. Hoje, nos Estados Unidos, tem 16 mil postos de radiologistas abertos, a grande maioria na prática acadêmica. E quando a gente começa a comparar com o modelo acadêmico, digamos assim, americano com o modelo acadêmico brasileiro, o modelo acadêmico brasileiro, na minha visão, e eu trabalhei quase 15 anos aqui na academia, é muito mais academia, é o teu quarta atividade. Tu trabalha com laudos, e a academia tu faz teu hobby. É assim que eu, mesmo na prática das maioria das universidades, tu não consegue trabalhar dentro da universidade e ter um... E isso é uma coisa que os americanos e a prática acadêmica nos Estados Unidos facilita muito, porque eles têm... Já dentro desse vínculo único, tu vai ter pelo menos um dia acadêmico na grande maioria dos serviços para fazer o que a gente fazia de noite em casa, né? E aí tu começa a ter comparações com a prática que a gente vive aqui, né? Eu gosto muito de pesquisa, e isso foi uma das grandes, digamos assim, influências para mim mudar, é poder ter um pouco mais de tempo dedicado para isso, e não trabalhar 12 horas por dia dando laudo e depois ter que ainda trabalhar com a parte acadêmica. Óbvio que esses 16 mil postos abertos é bom, porque abre postos interessantes, mas é ruim porque pressiona muito os que estão lá em aumentar a produtividade, né? A gente tem... Assim, a grama do vizinho sempre é mais verde, né? Mas eu me impressionei, uma das coisas que eu mais me impressionei lá são os volumes, que são pelo menos o dobro do volume normal brasileiro. Não sei o que o Alex acha, eu acho que o Bruno falou é muito interessante, né? Então, primeiro, é um momento de oportunidade, né? Quem tiver o interesse de ir para os Estados Unidos e trabalhar como radiologista lá, como o Bruno falou, imagina um país daquele tamanho, 16 mil vagas abertas, né? Quer dizer, e a maioria em centros universitários, o que é mais interessante ainda, né? Então, eu acho que esse é um momento realmente que quem tiver interesse tem que procurar como conseguir ir para lá e participar desse meio universitário, né? O que eu acho que o Bruno falou em relação aos volumes é uma coisa incrível, né? O que a gente tem notado é o seguinte, acho que aconteceu também no Brasil, né? Houve um represamento de exames nos 2 anos, 1 ano e meio, 2 de pandemia que nós tivemos, né? E agora esses pacientes oncológicos que estavam sem acompanhamento, ou cirúrgicos que necessitavam de algum tipo de exame para uma possível intervenção, todos estão voltando de uma vez. E isso está pressionando o sistema de saúde americano, como está pressionando aqui no Brasil também. Então, a quantidade de exame, é como o Bruno falou, é uma coisa que quando você chega no primeiro momento, primeiro, né, você já tem uma dificuldade com a língua, porque a gente tem que ditar tudo, né? Então, é uma coisa que primeiro te assusta quando você vê aquela lista de exames, né? E quando você vai passando o dia a dia, você vê que aquela lista, ela é infinita. Ela é infinita. Eu imagino assim, né? Um serviço grande como o HC aqui em São Paulo, né? E que você tem uma lista de exames que ela é infinita. A pressão sobre o sistema é muito grande, né? E com esses 2 anos de pandemia que a gente viveu, a pressão ainda foi maior, né? Mas isso é uma coisa também boa, porque para nós, né, a gente acaba vendo também uma quantidade de casos, como o Bruno falou,
muito, muito interessantes, né? Casos didáticos, acadêmicos, que você pode explorar, que você pode discutir com os residentes. Você tem um dia, o Academic Day, que eles chamam, né? Que é exatamente esse dia que você tem para preparar casos, preparar aula, preparar artigos, preparar um projeto de pesquisa, que é uma coisa que a gente não tem no Brasil, né? Como o Bruno falou, você chega em casa, trabalha até as 7, 8 da noite, chega em casa, janta, e aí você vai preparar a aula, você vai preparar um projeto de pesquisa, você vai estudar. Lá não, lá em geral, claro, com essa pressão que está tendo, nem sempre a gente tem esse Academic Day, mas no geral você tem um dia para se dedicar à sua vida acadêmica, né? Então a gente trabalha 4 dias dando laudo, trabalhando com os residentes, e você tem um dia, em geral, durante a semana, exatamente para fazer o que você precisa como professor da universidade, né? Você tem um tempo para se preparar, uma apresentação, uma discussão, enfim, preparar um caso, e isso é uma coisa muito interessante. Então, o que eu acho que nesse momento, quem tiver interesse é o momento. Porque a formação médica nos Estados Unidos ela é diferente da nossa, né? Eles têm que fazer 4 anos de pré-med, depois 4 anos de faculdade de medicina, depois 1 ano de internato e pelo menos 4 anos de residência quando não tem um 5º ano de fellow. Então é uma formação que leva aproximadamente ali 12 a 13 anos, né? Então se eles começarem a corrigir isso agora, isso vai levar 13 anos. Né? Então, talvez seja um momento, realmente, da gente poder mostrar, né, a cara da radiologia brasileira, e o Dr. Klaus, que está com a gente, que é de Manchester, né, e ele está lá passando um ano com a gente, é brasileiro, mas está há mais de 20 anos na Inglaterra, foi uma coisa que, quando eu cheguei, ele me falou que realmente eu tomei aquilo como uma lei. Né? Lembre-se que aqui você está representando a radiologia brasileira. O seu comportamento, as suas atitudes, a maneira como você vai lidar com os residentes, a maneira como você vai lidar com os seus profissionais, eles sempre vão estar te olhando como a radiologia brasileira. E isso é uma responsabilidade muito boa, mas também muito gostosa, porque a gente está mostrando que realmente a gente tem uma capacidade técnica, uma formação que nos permite estar num centro universitário desse tamanho. Eu acho que isso é muito legal. Muito interessante. E quando você chega, a dificuldade de língua, a dificuldade de adaptação, um lugar novo, tal, e tem que baixar a pilha, como é que é essa situação? No começo é meio desesperador, a minha visão. Os primeiros 3 meses dá vontade de tu fazer as malas e ir embora. Porque assim, o americano ele é muito objetivo e eles contrataram um radiologista. No dia 2 tu tem que estar pronto para laudar todos os teus exames, te vira, é contigo o negócio. Então, os primeiros meses é meio desesperador, porque a pilha, assim, o nosso turnaround time lá, que é o tempo para laudo, nós estamos num hospital que tem 1.200 leitos, nós temos várias emergências, PSF em volta, que também são do hospital, mas a média de tempo que nós laudamos todos os exames é menor que 1 hora. Então, o paciente sai da mesa e em 15 minutos ele está com o laudo. Paciente ambulatorial, paciente internado, paciente de UTI, é tudo laudo na hora. E aí, se tudo demorar 2 horas, não, esse caso aqui eu vou estudar para amanhã, o médico te liga, tá, e aí, por que esse exame não está laudado ainda? Tô achando meio estranho esse negócio. E aí, então, mas é óbvio que tem algumas facilidades, tipo laudo estruturado, tipo um Pax com 20 anos de exame anterior, em que tu consegue, né? Agora, como eu falei, sempre a grama do vizinho é mais verde. Os volumes de laudo são muito altos. A nossa média lá, o contratado é pelo menos 44 tomografias por dia, que eu não me lembro quando eu fiz 44, geralmente é 50, 70 tomografias dia que a gente lauda. E é assim, dia 2, vamos lá, já conhece o sistema, vamos começar a laudar. E aí o cara tem que sair correndo atrás da máquina, né? E adaptação nas cidades também. Tem um quesito aí familiar e extra trabalho, né? Que tem que ser adaptado também. Mas no final das contas eu acredito que é bem válida essa nossa. Além de que, se tu quer se dedicar mais à academia, tu pode criar projetos, por exemplo, de pesquisa e comprar o teu tempo, que é uma coisa que eles fazem muito lá.
Eles, tipo, eu faço um projeto, consigo um grant via NIH, que é o sistema, tipo, SUS, tipo o sistema da CAPES deles lá. Eu posso comprar o meu tempo, eu vou comprar mais um dia meu para mim não trabalhar. E aí tu pode dedicar 2 dias, 3 dias. Tem gente que é 70% pesquisa e 2 dias de... Quanto mais tu vai ficando sênior em pesquisa e conseguindo verba, mais tempo livre tu vai conseguindo para pesquisa, né? Então é bem... Uma coisa também, Alex, que eu queria que a gente comentasse é a diferença que a gente tem da residência médica. Eu notei isso muito. Os residentes, a maioria são casados e com filhos. Sim, e são mais velhos por causa desse tempo de formação. E são muito mais, digamos assim, focados, se eu posso falar, não sei se é essa a palavra, os caras pegam junto. A residência médica e a gente tem um sistema de avaliação de residentes muito interessante, eles fazem prova. A gente tem 1 hora aula todos os dias com os residentes que estão conosco, que a gente faz, discussão de casos. E eles têm provas anuais, e quando o residente não se dedica ou vai mal, ele é desligado da residência médica. A gente teve desligamento esse ano. Esse ano tivemos desligamento. E se o residente não atingir as metas, eles dão 6 meses, no final de 12 meses eles sentam com ele, olha, nós achamos que tu não chegou no que tu tinha que chegar. No mínimo esperado. No mínimo esperado. Então nós vamos te dar 2 chances. Tu pode repetir o ano, tu pode desistir. E daí ele repete o ano, o cara faz R1 de novo. Daí, e se ele ainda não atingiu o esperado, eles desligam o residente. Então, E aí todo mundo corre, né? Se a gente tem esse negócio aí, essa possibilidade, Mas complementando o que o Bruno falou, acho que o que foi interessante para nós coincidentemente, a gente era amigo aqui no Brasil e acabamos na mesma instituição. Então, isso também foi muito bom. Quando eu cheguei, o Bruno já estava lá 1 ano. Então, essa parte, assim, acho que o Bruno foi muito mais difícil do que para mim, né? Então, o Bruno pôde me apoiar, ensinar a mexer no sistema e tal. E em relação aos laudos, doutor Arthur, uma coisa que é interessante, como o Bruno falou, como tem esses 20 anos de Pax, então eu vou colocar assim, 80%, 90% dos pacientes, é um exagero talvez, tem exame anterior. Tá entendendo? Então, por exemplo, quando a gente vai laudar um oncológico, eu tenho um laudo anterior lá. E eu posso já ir olhando como é que eles escrevem, quais são as características, o que eu tenho que mudar e adaptar em relação ao que eu fazia aqui no Brasil, né? Então, você tem um referencial de um exame anterior. E isso ajuda bastante, né? Principalmente quando você está começando a desenvolver as suas habilidades de falar inglês, editar em inglês e tudo isso, né? Então, isso é uma coisa boa. E os residentes ajudam muito. Eles realmente ajudam bastante, principalmente no manuseio do sistema, que é o que o Bruno falou. Dia 1, o cara está lá, te explica como é que funciona. Dia 2, você está com aquela pilha interminável. E aí você fala, meu Deus, como é que eu sincronizo as imagens? Como é que eu faço o MIP? Como é que eu sincronizo ali o MPR? Você fica assustado, né? E aí os residentes, como conhecem o sistema muito bem, eles vão te ensinando, vão te ajudando. Você vai aprendendo. E é um sistema muito amigável, muito amigável. E em relação à adaptação cultural, eu acho que, para mim, né, pelo menos, né, eu vou falar por mim, foi boa porque o Bruno já estava lá e, de repente, o Klaus chegou também. Nós já éramos amigos antes disso. Então, isso facilita bastante do que você estar numa instituição universitária americana sozinho, com a sua família, sem ninguém, porque eles são muito, muito bons, muito amigos, eles nos respeitam bastante, mas não tem essa amizade que a gente tem no Brasil, né? Esse convívio diário, vamos bater um papo, vamos conversar, vamos fazer um happy hour, isso não existe, né? É uma relação profissional extremamente respeitosa, extremamente carinhosa, afetuosa, mas não tem essa amizade que a gente tem. Então, eu imagino que, para nós, a gente tenha tido essa grande vantagem de poder ter estado junto esse tempo todo de adaptação. Hein, Alex, e existe o pré-laudo, não? Existe. O residente, normalmente, ele faz o que eles chamam de preliminary report, né? Então ele faz o laudo preliminar, e aí a gente senta com ele, né? A gente muda de workstation, a nossa sala tem 5 ou 6 workstations, a gente fica em 2 staffs por período, 2 de casa e 2 ou 3 residentes.
E aí a gente roda com eles durante o dia. Então a gente senta com eles, olha o preliminary report, a gente altera o que a gente gostaria de ser alterado, explica, debate, como se fosse aqui no Brasil mesmo, né? Sei. Aí nos envia uma versão final, você dá uma checada e você assina e libera o laudo. Muito parecido. Esse ponto do pré-laudo é muito parecido com o que a gente tem aqui. E como o Bruno falou, o que a gente nota é que como o mercado está ávido por novos radiologistas competentes, os caras estão se dedicando assim, bastante mesmo, sabe, para se destacar na residência, porque tudo lá depende de uma carta de referência de um professor, né? Depende de uma carta de recomendação, né? Então os caras querem mostrar que eles estão se dedicando, que eles estão participando. E uma coisa que eu notei, que o Bruno falou, né, e acho que isso é muito interessante, o cara passou por uma avaliação, não atingiu o mínimo estabelecido pela instituição e pelo American College of Radiology, ele é desligado. E não tem assim, mimimi, né? Ele é desligado e pronto, entendeu? Aconteceu agora. Um menino que até a gente achava bom no tórax, né, Bruno? Não era tão menino bonzinho, não era dos piores, atencioso, tudo. De repente a gente chegou lá, foi desligado. Porque ele estava repetindo o primeiro ano e não atingiu aquele estabelecido. Sano, queria voltar um pouquinho a questão aí dos volumes, que tanto você quanto o Bruno comentaram, né? Porque a gente também tem vivido essa situação aqui no Brasil, né? A gente tem sentido uma pressão cada vez maior aí por produzir mais, porque a demanda realmente está muito elevada para a forma como nós estamos estruturados, né? Então, o Bruno comentou ali que são no mínimo 44 laudos por dia, mas que ele não se lembra quando é que foi que ele laudou isso, que geralmente são 60, chegando a 70 e tal. Eu imagino que antes de vocês irem para lá, aqui no Brasil, assim, a prática de vocês também era diferente, era mais parecida com a nossa, né? Sim. Então, o que tem de diferente lá no modelo em que se trabalha, para que você saia daqui produzindo um tanto de exames e chegue lá e consiga produzir volumes tão impressionantes como esses que vocês comentaram? Eu acho que a primeira coisa, são duas coisas, né? Só complementando, a gente tem que laudar mais ou menos 44 tomografias, mas a gente tem uma infinidade de radiografia de tórax que também fica com a gente. Então o hospital tem mais de 100 leitos de UTI, então você chega de manhã, você tem aqueles raios-x todos da noite para laudar e os que vão sendo feitos durante o dia. Então além das tomografias a gente tem o raio-x. O que me impressionou lá, Rodrigo, é uma coisa que acho que a gente poderia começar a estudar aqui no Brasil, uma coisa que o Bruno colocou, não tem exame para o dia seguinte. Você tem que limpar aquela lista. Então não tem essa de eu chegar às 4 da tarde e falar assim, agora deixa esse daí para amanhã. Não, você tem que liberar os exames que são feitos das 7 da manhã às 5 da tarde. Então isso que talvez leve a gente a laudar mais, entendeu? Porque você tem que limpar aquela lista. Tem dor nos exames, né? E como o Bruno falou, se você demora um pouco para liberar um exame, o médico assistente, o solicitante te liga e fala, olha, eu mandei um exame aí para você de embolia pulmonar, já tem 1h40 e o laudo não está pronto. Tem alguma coisa com esse paciente? Entendeu? Então isso é uma coisa assim que é habitual, é a rotina, né? E outra coisa que eu notei também, que eu achei que é interessante, então, por exemplo, você tem um exame de embolia pulmonar. Se o exame é positivo, você tem que ligar para o médico. Porque o volume é tão grande para eles também, que eles têm que saber que eles têm um paciente que é um paciente potencialmente crítico. Então você tem que pegar o telefone, a gente tem uma secretária que entra em contato com o médico, nos passa a ligação para informar que teve uma embolia pulmonar ou então um resultado potencialmente crítico, né? Que possa mudar a conduta do paciente naquele momento, né? Então isso é bem bacana também, né? Esse momento que você tem de interação com outro médico e você está participando, você deixa de ser simplesmente um descritor de achados, você participa de uma cadeia diagnóstica onde a sua opinião é importante, ela pode impactar e mudar a conduta com aquele paciente. Eu acho que isso é uma coisa bem legal também. Outra assim, coisa que eu acho que ajuda, só complementando essa parte, como que o cara consegue laudar mais lá? Eu vejo em duas coisas, senta e fica no mesmo lugar o dia inteiro, isso é muito bom. Segunda coisa, não tem almoço, não tem 1 hora de almoço. O almoço é teclado para frente, teclado para trás, esse é o almoço do cara. E talvez uma coisa que no começo é meio arranhado, mas que hoje eu vejo que facilita bastante, é laudo estruturado.
Laudo estruturado com descritor de doenças estruturada, com tudo estruturado, entendeu? Tu acaba, no começo, achando que isso vai dar mais delay, mas eu acho que ajuda bastante, principalmente quando foge do usual, digamos assim. Porque, os oncológicos às vezes dá mais trabalho, ter que revisar, fazer todo aquele laudo estruturado. Mas, como nós lá não tem laudo de espera, porque... Acho que talvez é interessante falar, porque talvez muita gente não saiba, nos Estados Unidos tem uma coisa que eles chamam RVU, Relative Value Unit, que é o jeito que eles medem a produção médica de todos os médicos americanos. Por exemplo, um transplante de pulmão é 100 RVU para o cirurgião torácico. Uma toma de tórax é 1 RVU. Um raio-x de tórax é entre 0,1 e 0,2 RVU. E eles contabilizam o que todos os médicos dos Estados Unidos fazem. Todos os médicos têm o seu RVU Unit e o seu ponto Target. Esperado de RVU para fazer por ano. Tipo, eles esperam 44 na média dos dias todos, né? E todo mês tu recebe o que tu fez e qual é em relação ao que tu tá naquele negócio. E como é que eles chegam nesse número 44? Eles sabem o que todo radiologista dentro dos Estados Unidos faz de exames, em todos os Estados Unidos. E eles pegam, por exemplo, no nosso departamento, 80 departamentos fazem uma associação para dividir dados. Então, eles sabem o percentil em relação à medicina acadêmica que cada radiologista torácico está. E eles sugerem percentil 50, e é daí que sai esse número 44. Não é uma coisa que 50% dos radiologistas acadêmicos dos maiores centros dos Estados Unidos laudam pelo menos 44 RVU por dia, que equivale a 44 tomografias, mas se tu for para raio-x, isso é uma infinidade, 250 raio-x de tórax. E lá tudo tem laudo, não é que nem aqui, as UTI eu não vou laudar. Não, para ter cobrança, para ter... Não sei nem se os caras leem, mas para ter... Mas como o laudo é muito rápido, isso facilita os cara lerem. Porque por que a UTI ninguém dá bola no Brasil? Porque o cara demora 4 dias para laudar, o paciente está morto ou já está em casa, e daí tu vai laudar as UTI. E lá não, o laudo é em 10 minutos, 5 minutos o laudo da UTI. Então o cara fez, não dá tempo do médico sair da área dele e entrar no computador, já está o laudo no sistema. E outra coisa que eles acostumaram com esse turnaround baixo, como nós somos uma cidade relativamente pequena, com um hospital grande, tipo assim, uma cidade de 150 mil habitantes, um hospital de 1.300 leitos. A maioria dos pacientes não é da cidade, a maioria dos pacientes é em volta. Região, Então, o que os caras fazem? Eles marcam a tomo às 9 e a consulta às 10. O cara faz a tomo. Para o paciente é muito cômodo. Ele chega lá, faz a tomo. Quando ele chegar para consultar com o médico, lá está no sistema. E aí ele vai só uma vez no hospital. Ele não precisa marcar exame. É tudo linkado à marcação. Então, se tu quebra essa cascata, isso eu demorei para dar esse laudo, tu ferra o ambulatório do cara da onco, que o cara tem também um mundaréu de exame mundaréu do paciente para ver, e ele quer agilidade nesse negócio, né? Conclusão são obrigatórias, né? A gente usa conclusão em todos os exames, o que acaba facilitando para eles também, para o oncologista, que é o maior volume, eu acredito. Como todos os hospitais, onco, a gente tem até algum volume bom de interstício, doença infecciosa é bem menos, né? A gente tem talvez... Vascular é muito alto. NTM, né? Micobacteriose atípica é muito prevalente. Acho que é a doença infecciosa mais comum que a gente tem no dia a dia. Mas é isso aí, então eles contabilizam tudo. Contabilizando tudo, eles podem te mostrar com dados o que tu tem que fazer em comparação aos demais. Tá certo. Mas um problema é também que isso começa a levantar A barra, né? Porque se tu mede todo mundo, o jeito de um cara mostrar que trabalha mais é laudando mais, isso vai puxando o percentil para cima, e aí é isso que é a América, né? É o jeito que eles... Mas essa realidade que o Bruno falou, da liberação no mesmo dia, é uma coisa muito particular da nossa instituição. Quando você conversa com outros colegas de outras instituições, nem sempre essa é a realidade, até por conta desse shortage de radiologistas que a gente está tendo. Então, você tem instituições que, infelizmente, têm uma pilha de uma semana.
para ser liberada, né? Essa é muito particular nossa, a maneira como o serviço foi estruturado, a gente está dando conta de manter isso dessa maneira, né? Mas o impacto, a pressão, como você falou, o volume é tão grande que agora parte do nosso trabalho é tão grande que ele vai ter que ser terceirizado. Porque, por exemplo, o hospital é 24 horas fazendo exame. Então, é praticamente impossível você chegar de manhã, laudar todos os do dia e todos os da noite, né? Porque tem uma emergência gigantesca, né? Então, parte desse trabalho vai ser terceirizado, o que para eles é um choque muito grande, essa terceirização, né? Então, os radiologistas mais velhos do departamento ficam muito preocupados, né, com a qualidade, com tudo isso, né? Mas essa é uma coisa que está acontecendo nos Estados Unidos inteiro, infelizmente. Alex, e esses exames da noite que você se referiu, quem lauda? Um plantonista lauda Então, e aí lauda definitivo, um laudo preliminar que você vai revisitar no dia seguinte? É isso, a gente tem um residente sênior, esse residente sênior prepara um laudo preliminar, esse laudo preliminar já vai para o prontuário do paciente, mas bem claro que é um laudo preliminar, não foi revisado pelo especialista. Aí você chega de manhã, já tem esse preliminar, então um de nós fica escalado para ler esses exames da noite, para laudar esses exames da noite. Aí você olha, revisa e libera o laudo definitivo. Mas se tem alguma urgência, por exemplo, uma dissecção de aorta, uma embolia pulmonar, normalmente o residente sênior já comunicou. É muito raro que ele deixe de comunicar, deixe de ver, especialmente porque ele já está no último ano de residência, né? Mas esse laudo preliminar já vai para o médico especialista, para o solicitante. E sempre um de nós fica até às 11 da noite. Até às 11 da ele noite. fica das 11 às 6 da manhã. Isso, Teoricamente, sozinho. Ficam 2 residentes sêniores, um mais neuro, outro mais corpo. E aí os residentes tocam. Mas é que é um quarto, é como se fosse um fellow nosso, porque o cara já está no 4º ano da residência. O cara já assim, trabalha num nível muito similar a qualquer radiologista. É muito raro tu ter uma grande complicação. E é por isso que eles dão uma segurada no R1, R2, para ver se o cara não pode chegar no R3, R4 sem ter capacidade, porque o cara toca o hospital de noite. Eu estou entendendo que nesse modelo aí de revisar o relatório no dia seguinte e tal, como esse relatório já vai para o prontuário do paciente, vocês não tem muito problema assim com diagnóstico que acabou passando? Então, como eu falei, como são residentes do último ano, acontece, obviamente, mesmo porque eles também estão pressionados pelo volume, né, e pela complexidade dos exames. Quando acontece uma situação dessa, que não é rotina, mas ela acontece, a gente tem que ligar para o médico assistente e comunicar, olha, eu estou revisando os relatórios da noite, né, e o paciente tem uma alteração que não foi vista pelo residente que estava de plantão, é um resultado, por exemplo, potencialmente crítico, né, e eu estou te ligando para te comunicar que eu estou fazendo uma alteração no relatório preliminar. Então, a gente liga e informa que estamos fazendo uma alteração no relatório preliminar, nessa situação. Essa é uma situação que pode acontecer, por exemplo, com embolia pulmonar, né? Não viu ali uma pequena falha de enchimento, que de repente você viu no dia seguinte. E como que é assim, a receptividade desse médico, do clínico, assim, com essa situação, né? Eu estou entendendo que isso é uma coisa rara, né? Que acontece uma exceção, até pelo nível aí dos residentes sêniores que laudam durante a noite, né? Olha, Rodrigo, eu vou te falar o seguinte, que em geral, a gente não tem muito problema, né, Bruno? Eu nunca tive um problema. Eles entendem que, na verdade, nós estamos também pressionados, como eles estão pressionados, eles agradecem, né, a ligação e tomam as condutas necessárias, né? Eu não me lembro de nenhum momento assim que a gente tenha tido um paciente que tenha tido uma complicação muito significativa por uma coisa que não foi descrita, né? Não me lembro assim e acho que não tivemos, né? É muito difícil, né? E eu acho que o entendimento do que é um residente nos Estados Unidos é um pouco diferente do que a gente trata aqui. A gente trata aqui residente mais como tipo um estudante de medicina. Lá ele é um profissional. Um médico. Ele é um médico do hospital e ele vai arcar com a sua interpretação como um radiologista arca, e ele é um profissional, e isso acontece em todas as áreas, né? Também como nós temos essa noite, por exemplo, tem muitas UTIs nos Estados Unidos, como a gente tem vários leitos de UTI, tem UTIs que ficam sem médico à noite, ficam um sobreaviso e fica o residente, o fellow, tocando isso. E isso é como se, assim, eles até entendem como um médico mais sênior tomou cuidado de revisar o que um médico júnior fez.
Essa que é a ideia, não é o residente, o residente é interpretado como um estudante que está ali fazendo o que não era para fazer, digamos assim, né? Porque muitos, por quê? Porque ele tem um ótimo treinamento e se entende que quando tu botou o cara sozinho, ele já está apto a ficar sozinho. Existe uma exigência também do American College de um número de laudos que ele tem que fazer, para ele poder se habilitar para fazer o board, né, fazer a prova de título especialista. Então, esses laudos que ele está fazendo à noite estão entrando nesse número que ele precisa provar que ele laudou para ele se habilitar a fazer o American Board. Então, isso também é uma coisa interessante. Então, eles gostam também de fazer essa participação e, obviamente, uma situação como essa, a gente também comunica ao residente, olha, aquele caso, tal, tinha um pequeno preenchimento, tal, que você deixou de ver, e a gente mostra para eles e dá o feedback, né? É uma coisa interessante esse aspecto. Mas nunca tivemos problemas mais sérios. Bem, pessoal, a gente está entrando aí no final do nosso bate-papo, foi muito interessante, acho que tivemos aqui, né, vários insights das semelhanças e diferenças do cenário americano, né, e da experiência que o Alex e o Bruno estão trazendo para a gente. A gente tem aí um minutinho, não sei se o professor Arthur, o Caruso tem uma última pergunta, algum comentário? Doutor. Não, assim, rapidamente, eu acho que imagino que o Alexandre deve estar sentindo muita falta de Rio Preto. Como eu, nós somos nativos de lá, né? Mas eu tenho certeza, eu gostaria muito de agradecer a você, Pablo, a você, Caruso, por terem participado dessa entrevista, desses amigos tão queridos, né? Que foram e que são radiologistas de sucesso aqui no Brasil, formadores de médicos e de opinião, e com certeza eles estarão representando muito bem a radiologia brasileira lá nos Estados Unidos, e isso é um orgulho muito grande para todos nós, viu, Alex? Obrigado. E viu, Bruno? E a gente tem certeza que vocês estão abrindo portas para outros brasileiros que tenham a intenção de se aventurar em outro país, mesmo não podendo levar Rio Preto junto, né? Com certeza, isso é uma saudade interminável. Caruso. Obrigado aí a vocês dois pela entrevista e também ao Dr. Arthur e ao Pablo pela parceria. Foi um prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, pessoal. Bruno. Obrigado, Alex.